Oiê, tudo bem? A gente vai trabalhar com vocês aqui esse livro maravilhoso, Eu e Outras Poesias, do Augusto dos Anjos, tá? E que está na lista aí do seu vestibular e que vai estar na lista de vários vestibulares. Então você vai aproveitar aqui para fazer um estudo não só necessariamente para o UEM, mas para um monte de outros vestibulares, porque o Augusto dos Anjos é um desses poetas muito queridos, assim, tá? É possível de cair no Enem, possível de cair na Unesp, possível de cair assim em vestibulares como o ITA, por exemplo, assim, como a UFSCar, como a UFRJ. Então é aquele poeta assim icônico, um dos 10 melhores poetas da história do Brasil e que é uma referência dos nossos vestibulares, ok? Muito bem. Quando um vestibular pede para você ler um livro de poesia, o que ele espera? Ou o que a gente imagina que o vestibular espera? Tá? É assim a gente tem acompanhado em todos os vestibulares que de repente pede, por exemplo, a obra completa. Isso aqui é a obra completa. Tá? Ele tem um livro que ele publicou em vida, que é o livro Eu, e assim que ele morreu, publicaram em homenagem a ele outras poesias. Como se fosse assim, olha, são poemas que nós fomos achando aqui num jornal, achando aqui numa revista, coletamos, a gente não sabe que nome dá. São outras poesias do Augusto dos Anjos, por isso outras poesias. Então, Eu é um livro que ele organizou, outras poesias foi organizado em nome dele, ok? Então você pode falar que, de uma certa maneira, se ele tinha consciência, só para você entender, o livro Eu tem 59 poemas. O livro Outras Poesias tem 158 poemas. Então é claro que o Augusto dos Anjos tinha uma consciência imensa da quantidade de poesia que ele não estava colocando no livro. E se ele escolheu aquelas, é porque aquelas tinham uma motivação para ele. Então, de uma certa maneira, o primeiro livro é uma literatura assim que segue uma metodologia, porque ele escreveu o livro, ele organizou daquela maneira. Os outros são apanhados, que aglomerados formaram outras poesias. E não dá para falar que quem organizou teve uma intenção poética, porque não é a poesia dele. Mas assim, se eu tenho 59 poemas de um lado, 158 do outro, o que eu quero de um vestibular que me pede para ler então 217 poemas, 215 poemas, vamos dizer assim. Tá? É claro que o vestibular quer que você consiga identificar o estilo do poeta, seus principais temas. Então todas as vezes que você for ler um livro de poesia, você não vai ter um enredo, você não vai ter uma historinha, você não vai ter uma narrativa, como você vai acompanhar, por exemplo, no Brás Cubas, como você vai acompanhar do Iracema, como você vai acompanhar do Dois Irmãos, que você consegue ir catalogando, né? Você consegue ir roteirizando a história pela narrativa. Aqui não. E você talvez tenha tido uma percepção já que ler poesia às vezes é uma coisa muito abstrata, né? A gente acaba de ler a poesia e fica com aquela cara olhando meio pro nada, não entendendo muita coisa. Então, para ser prático, o que você tem que aprender para se dar bem com esse livro? Ok? Então vamos lá? Augusto dos Anjos vai nascer em 1884, na fazenda Pau d'Arco, na Paraíba, tá? O pai dele era um estudioso, era um professor, comprava muito livro, tinha uma biblioteca muito grande, com Augusto dos Anjos se formou lá, muito novinho ele casou, saiu da Paraíba, foi para o Rio de Janeiro, trabalhou como professor, até que ele foi parar em Leopoldina, Minas Gerais, quando ele conseguiu o cargo de diretor de um colégio. E bem nesse momento, ele viveu muito pouco, ele vai de 1884 a 1914, então ele viveu 30 anos. Ele pega uma pneumonia que acaba sendo o motivo da morte dele, tá? Então nesses 30 anos de carreira, ele organiza um livro, Eu. Tá entendendo que bonitinho? E aí quando eu vou ler o livro Eu, o que eu devo entender então? Eu vou começar uma parte teórica para você com uma frase de um dos maiores críticos de literatura do Brasil, que é um professor chamado Alfredo Bozzi. Ele fala mais ou menos assim sobre o livro ou sobre o Augusto dos Anjos. O caráter original, a poesia dele é de um caráter original, paradoxal, até mesmo chocante da sua linguagem, tecida de vocábulos esdrúxulos, olha que coisa maravilhosa, vocábulos esdrúxulos e animada de uma virulência pessimista, sem igual em nossas letras. Você pode falar com Augusto dos Anjos pro século XIX, ele é o cara mais original que a poesia criou, tá? Para a poesia brasileira é um dos mais originais até hoje, tudo bem? Justamente pela junção de duas coisas maravilhosas, tá? Esse vocabulário esdrúxulo, que vai se dividir em duas vertentes. De um lado, o vocabulário técnico e científico e filosófico da época. O Augusto dos Anjos gostava muito de ler Darwin, ler Spencer, ler Haeckel, adorava ler Schopenhauer. Então toda essa filosofia e essa teoria científica formou um imaginário dele. Então ele carregou a poesia dele com um vocabulário técnico, científico e filosófico da época. Essa é uma marca, tá? Do tal do vocabulário esdrúxulo. Por outro lado, ele é o cara que pela primeira vez trouxe para a poesia palavras que denotam asco, nojo.
sabe, assim, que são apoéticas, a gente pode falar. Então é muito normal você encontrar a palavra escarro, a palavra catarro, a palavra pus, a palavra putrefação, carnificina. Ninguém, em hipótese alguma, do romantismo, do realismo e eu diria do parnasianismo que dominava aquele momento, usariam essas palavras. Então o vocabulário esdrúxulo é a junção de dois tipos de vocábulos. Os de origem, que a gente chamaria de asquerosa, escatológica, vamos dizer assim, e as de origem técnico-científica filosófica. Então a junção disso, somado, vamos voltar ao Alfredo Bose, a sua virulência pessimista, forma o estilo dele. Então é o cara do vocabulário esdrúxulo, vamos lá, o apoético, do asco, do nojo, do técnico, do científico, do filosófico, a uma visão extremamente pessimista, fatalista da existência. Se eu pudesse continuar, é claro, a gente vai falar mais coisas, mas isso é o Augusto dos Anjos, não tem muito o que acrescentar, tá entendendo? Mas é claro que a gente tem que aprender um outro detalhezinho que pode ser cobrado de você em vestibular. O Augusto dos Anjos foi um cara muito competente, ele bebeu em várias fontes para formar o estilo artístico dele, tá? O estilo Augusto dos Anjos é isso, é a soma dos vocabulários, mas a visão pessimista. Mas tem por trás disso um cara que também bebeu no parnasianismo, bebeu no simbolismo, bebeu no naturalismo, bebeu no expressionismo, no decadentismo, no modernismo, que não existia, então ele antecipa o modernismo, no surrealismo, que não existia definido, ele antecipa. Então quando a gente vai ler no Augusto dos Anjos, a gente percebe que esse vocabulário mais fisiológico, mais químico, esse vocabulário científico, está ligado à mentalidade naturalista da época. Vários prosadores naturalistas usavam isso, mas não a poesia. Então ele tem uma profunda ligação com essa ideia do naturalismo naquele momento. Até a visão determinista que está na poesia dele, a visão fisiológica, a visão da lei do mais forte, a visão, eu diria, quase zoomorfizada de algum ser humano aqui e acolá, traduz pra gente a ideia do naturalismo presente na poesia dele. Por outro lado, ele é um cara parnasiano, mesmo sendo antiparnasiano, porque ele usa, de repente, palavras que ninguém aceitaria no parnasianismo. Mas, de uma certa maneira, ele é o cara que no primeiro livro Eu tem 43 sonetos, decassílabos, com rima rica, vocabulário culto, exemplar, rima BBA, BBA, CD, ou seja, interpolada no quarteto, alternada no terceto, que se aproxima de longa data a uma cópia dos modelos clássicos do Camões e do Petrarca. Então repara que ele é um clássico, portanto um parnasiano. No livro Outras Poesias são 138 sonetos. Então você vê que o gosto pelo clássico, a influência do modelo parnasiano foi muito marcante na obra dele, tá? Então naturalista, parnasiano. Ao mesmo tempo, ele é decadentista, porque ele apresenta uma visão muito pessimista na vida, muito desencantada do homem e da sociedade. Está muito ligado ao fatalismo do Darwin, do Spencer, daquele momento de não importa o que você faça, você caminha para a morte. Não tem como fugir disso. Então essa visão fatalista e de que a vida não continua, não tem uma alma, não tem um espírito, não sei o quê, cria um pessimismo terrível, aprofundado pelo Schopenhauer. Então ele é marcado por esse decadentismo, essa visão desencantada da sociedade. Ele é marcado pelo simbolismo, porque ele tem um vocabulário muito cósmico também, tá? Ele tem um diálogo cósmico com a poesia dele, assim, muito marcada pelas maiúsculas alegorizantes que aparecem aqui e acolá na sua poesia. Na leitura fica mais evidente isso pra gente, tá ok? Então tem uma musicalidade muito forte nele, mesmo que dissonante, tem uma musicalidade que lembra o simbolismo e a visão cósmica. Por outro lado, tem hora que ele apresenta assim, situações grotescas e deformadas, assim, que você percebe que são hiperbólicas e que é marca ali do grito, né, do Edvard Munch, que é marca do expressionismo, que estava começando a se formar no final do século XIX. Tá? Por outro lado, esse vocabulário é poético, né? Acaba sendo uma coisa assim que os modernistas vão adotar isso futuramente. Então ele antecipa o modernismo num certo sentido. E ele tem muitas combinações que a gente chamaria de insólitas, inesperadas, assim, né? Que não tem uma lógica e que faz um pouquinho de toque do que a gente chama de pintura metafísica, que dá origem ao surrealismo. Então vamos lá? Nós podemos fazer um fecho, uma lousinha assim, ó. Bom, vamos escrever. Pega caderninho, pega canetinha e escreve. Augusto dos Anjos. Estilo do Augusto dos Anjos. Visão extremamente pessimista, entendeu? Visão extremamente pessimista, marcada por um vocabulário técnico, científico, filosófico, somado a um vocabulário que denota o nojo, o asco, tocar, belezinha,
Por outro lado, nós temos um cara que mistura estilos literários ao mesmo tempo, então ele tem um sincretismo literário, e se eu somar essas três coisas, o seu vocabulário, a sua visão pessimista e o seu sincretismo, forma-se o estilo Augusto dos Anjos. Pronto, meu querido, é isso. Olha que simples. Entendeu que fácil? Então estudar poesia tem um lado terrível, que é ler um monte de poema, ler 215 poemas e ficar meio sem entender, às vezes muito o que você leu, mas ao mesmo tempo quando você se toca, que você tem que aprender o estilo do cara e suas principais temáticas, então de uma certa maneira o que você aprende? Que é fácil demais quando se cobra a poesia. Agora é claro, qual poema eles vão colocar aqui para a gente prestar a prova, a gente não sabe. Mas a gente já tem de antemão o jeito do Augusto dos Anjos encarar a vida. E se eu tenho isso, é quase que garantia que eu vou chegar lá e tendo um pouquinho de competência para fazer a leitura, vou me dar bem de interpretar aquilo, porque eu já sei qual é a linha do Augusto dos Anjos. Ok? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar alguns poemas, nós vamos fazer uma leitura, só que antes deixa eu apresentar para vocês, tá? O livro então eu falei, tem 43 sonetos e tem 16 poemas que seguem outras formas. Tudo bem? Então não só de soneto vive Augusto. O livro Outras Poesias tem 138 sonetos e 20 poemas que seguem outras formas. Então não só de soneto, mas você vê que domina os sonetos. Ok? Por outro lado, soneto, poeminha que tem 2 quartetos, 2 tercetos, tudo bem, marcado pelo verso decassílabo, rima interpolada, que seria ABBA, ABBA, nos quartetos e alternada nos tercetos. É muito marcante nele, é o modelo clássico parnasiano. Tudo bem? Muito bem. As outras formas, não dá para classificar aqui outras formas, mas tem uma coisa que ajuda bastante. Dos mais ou menos 36 poemas que seguem outras tendências, ele tem uma preferência por poemas que são geralmente longos. Você vai pegar o primeiro poema do livro, que é o poema Monólogo de uma Sombra. São 31 estrofes de 6 versos, são 31 cestilhas que a gente tem no poema, tá? Então repara, é um poema de leitura longa, que você não imagina o vestibular dando um poema completo para você fazer a leitura, porque você não terminaria a leitura antes de terminar a prova, de uma certa maneira. Você tem um poema do primeiro livro chamado As Cismas do Destino. É um poema em 4 partes. A primeira parte tem 23 estrofes, a segunda parte tem 34 estrofes, a terceira parte tem 35 estrofes e a quarta parte tem 8 estrofes, meu querido. Então você tem um poema muito grande, muito longo, que a gente não imagina o vestibular dando ele completo para você fazer a leitura. Talvez poderia pegar uma estrofe aqui, uma estrofe ali, para fazer uma interpretação daquele momento. Tá entendendo? Então esses poemas que são mais longos são marcados por 2 preferências. Estrofes de 6 versos, cestilhas, e com um esquema de rima que sempre é o mesmo. O primeiro com o segundo, A, o terceiro com o sexto e o quarto com o quinto. Ficaria assim, A, B, C, C, B. Entendeu? Isso nas cestilhas. Quando é quarteto, ele prefere os interpolados. ABBA, ABBA, ABBA. Então ele mantém um padrão de rima, mantém um padrão de estrofe para poemas que seguem outras formas que não soneto. Isso é muito legal de você entender e observar, para não cair numa pegadinha. Olha, podemos observar que o livro é marcado só por sonetos. Foge dessa questão. Sonetos e outras possibilidades. Só que claramente há uma preferência pelo clássico, pelo decassílabo, pelo verso assim, de estrutura, de métrica tradicionalmente clássica. Apesar que no livro tem um poeminha chamado Barcarola, que é um redondilho maior, ou seja, os versinhos são de 7 sílabas. É um no meio do livro. É uma exceção, mas há a exceção, e no livro Outras Poesias, pelo menos 3 poemas seguem a tendência dos redondilhos também. Então você tem não só a métrica clássica, você tem uma métricazinha que lembraria o modelo medieval, o modelo adotado pelos românticos. Minha terra tem palmei, 7. Tá? Então, de uma certa maneira, é uma minoria, mas tem versinhos redondilhos. A esmagadora maioria de decassílabos, tá? A esmagadora maioria de poemas de forma clássica, os sonetos, e com essa possibilidade da cestilha e do quarteto nas outras formas. Tudo bem? Então, estruturado o livro para você, tá ok? Então vamos fazer uma leitura de alguns poemas. O primeiro que eu vou fazer uma leitura é a abertura do livro, que é o poema Monólogo de uma Sombra. Quando você pega o poema, que eu falei 31 estrofes de 6 versos, eu vou ler as 2 primeiras estrofes, acompanha para você ver que bonitinho. Sou uma sombra, venho de outras eras, do cosmopolitismo das moneras,
pólipo de recônditas reentranças, larvas de caos telúrico, procedo da escuridão do cósmico segredo, da substância de todas as substâncias. A simbiose das coisas me equilibra, e minha ignota mônada ampla vibra, a alma dos movimentos rotatórios, e é de mim que decorrem simultâneas a saúde das forças subterrâneas e a morbidez dos seres ilusórios. Gente, olha o vocabulário. Pólipo, moneira, cosmopolitismo, caos telúrico, larva de caos telúrico, cósmico, eu diria que traz para simbiose, traz para a gente muito desse vocabulário que eu falo para você que domina a poesia dele, o vocabulário técnico, científico e filosófico. E ao mesmo tempo com uma visão extremamente pessimista, sou uma sombra, a morbidez dos seres ilusórios. Então quando você pega esse poema, que é longo, e eu até recomendo, você pode fazer leitura dele, mas senão você vai adotar a seguinte fórmula, tá? Quando o Augusto dos Anjos fez esse livro, que então ele organizou, ele colocou esse poema em primeiro lugar por motivo. E isso é meio um padrão na poesia mundial. Quando você pega o livro de poesias do Olavo Bilac, que é o grande livro de poesia parnasiana dele, você tem como primeiro poema o poema Profissão de Fé. Invejo ourives quando escrevo, imito o amor com que ele em ouro alto relevo faz de uma flor. É um poema que a hora que você vai lendo, ele é longo, extenso, e ele vai determinando para você passo a passo o que é ser parnasiano e como fazer uma poesia parnasiana. Por isso, Profissão de Fé. Ele ensina, é como se fosse a poética do Aristóteles. Ele ensina para você o caminho parnasiano. Na sequência, o outro grande livro de poesia do Brasil é o livro Broquéis, do Augusto do Cruz e Souza, que dá origem ao nosso simbolismo. E a hora que você pega o primeiro poema, chama Antífona. Ó formas alvas, formas brancas, formas claras, de luares, de neves, de neblinas. Na hora que você vai lendo o poema, que você fica meio perdido, não entende, mas lentamente você vai entendendo a estrutura simbolista, ele vai naquele poema longo, que é a abertura do livro, explicando para você passo a passo o estilo dele e como é o simbolismo. Então ele faz uma profissão de fé simbolista. Quando você vai lá para o futuro e você pega o livro Libertinagem do Manuel Bandeira, ele tem um poema chamado Poética. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, eu quero o lirismo dos Claus de Shakespeare. Então, de uma certa maneira, a leitura de cabo a rabo do poema apresenta para você a profissão de fé modernista, ou seja, o meu estilo e o que é ser um modernista. Quando você pega, por exemplo, assim, o livro alguma poesia do Drummond, por exemplo, você vai ter lá na abertura Poema de Sete Faces. Quando nasci, um anjo torto desses que vive na sombra disse, vai Carlos ser gauche na vida. E logo de abertura de livro, Drummond apresenta para você uma espécie de biografia e uma espécie de caminho poético. É a profissão de fé dele. Então é meio que marca dos poetas, o primeiro poema, ser uma espécie de introdução de toda a teoria daquilo que ele acredita que ele vai praticar ao longo do livro. Tá entendendo? Então o monólogo de uma sombra, eu sou uma sombra, né? Eu sou essa morbidez, acaba trazendo a visão pessimista, recheada de um vocabulário científico que permeia o olhar dele cósmico sobre o mundo. Então isso é muito legal de você perceber que é um poema de abertura, é uma profissão de fé que ensina você o caminho poético do Augusto dos Anjos. Eu não acredito que o vestibular daria um poema tão longo assim, mas é legal enquanto leitor fazer a leitura desse poema, tá? Poemas possíveis em vestibular, os mais famosos. Então acompanha esse poema aqui, olha que graça. O Morcego. Meia-noite, ao meu quarto me recolho, meu Deus, e esse morcego? E agora, vede, na bruta ardência orgânica da sede, morde-me a goela ígneo e escaldante molho. Vou mandar levantar outra parede, digo, ergo-me a tremer, fecho o ferrolho e olho o teto e vejo ainda igual a um olho. Circularmente sobre a minha rede, pego de um pau, esforços faço, chego a tocá-lo, minha alma se concentra, que ventre produziu tão feio parto. A consciência humana é esse morcego. Por mais que a gente faça, à noite ele entra imperceptivelmente em nosso quarto. Isso aqui é maravilhoso, é um poema exatamente isso. Por mais que durante o dia, vamos dizer, onde a gente tem uma tendência a ter convívio com os outros, por mais que a gente passou uma ideia de que a gente é feliz, por mais que a gente passou uma ideia de que a gente é seguro, por mais que a gente passou uma ideia de que a gente é bem resolvido, tem uma hora que a gente fica sozinho, que é a hora de dormir, e que a gente mergulha, e a gente vai criar não um diálogo, mas um monólogo.
monólogo de uma sombra. E a gente vai perceber que por mais que lá, pro lado de fora, a nossa aparência é de gente feliz, bem resolvida, aqui dentro, malditamente, o que tem de hipocrisia, o que tem de medo, o que tem de perversidade, o que tem de carência, que eu não dou conta e não tem como fugir de si próprio, é o diálogo mais difícil, é a cobrança mais difícil, a autocobrança, você vê claramente nesse morcego, que está ali no escuro, te olhando, pronto para sugar você, que é a sua consciência. E quantas vezes, quantas noites a gente não vai dormir extremamente abatido por esse diálogo, esse monólogo interior, que faz a gente, na autoavaliação que a gente faz, perceber o quanto, de repente, não valeu a pena. Aquilo que a gente viveu não valeu a pena, como a gente viveu aquilo que a gente viveu. Poema maravilhoso, tá? Outro poema, assim, dos mais fabulosos dele, Psicologia de um Vencido. Eu, filho do carbono e do amoníaco, olha o vocabulário científico, tá? Monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância, sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, esse operário das ruínas, isso aqui é lindo, tá? Que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Esse é o poema completo, você ter tudo dele. Visão pessimista, vocabulário técnico, científico, filosófico, vocabulário que dá asco, nojo, escatológico, vamos dizer assim, ou seja, o vocabulário esdrúxulo dele, tá? Marcado por um soneto decassílabo e que tem algumas coisinhas que são muito legais, todo mundo adora, tá? Há uma teoria parnasiana que falava que você jamais poderia fazer um verso decassílabo com menos de 3 palavras, tá? Porque senão não seria elegante. E a hora que você faz a abertura da segunda estrofe, ele fala profundissimamente hipocondríaco. Com 2 palavras ele faz o famoso decassílabo. Só na escolha formal de 2 vocábulos para formar um decassílabo, você vê que ao mesmo tempo que ele adota o decassílabo, ele faz sua ironia contra o decassílabo. É possível fazer decassílabo com 2 palavras. A brincadeira é bobinha, mas já cobrada em alguns vestibulares, tá? Outra coisa que eu vou querer que você absorva desse poema, que é assim, é uma marca de pergunta da Wen. É um tipo de estrutura que acontece em alguns poemas, em todos quase, assim, mas que pouco aluno se prepara para isso. E você vai notar com muito carinho, tá? Faz muito tempo que eu vejo todo ano a UEM coloca um poema e pergunta para o aluno o que eu vou explicar para você agora, tá? Quando você observa no poema que você está lendo aqui, do lado, o verso número 7, junto ao verso número 8, eles criam uma estrutura chamada enjambement, ok? Que significa encadeamento sintático de um verso ao outro. Então repara muito bem o verso número 7. Sobe-me à boca uma ânsia análoga, a ânsia, aí você só conclui a ideia do verso no próximo, a ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Então repara que o verso, ele não tem um conteúdo total, o seu conteúdo se realiza com a ligação no próximo verso. Isso é o que a gente chama de enjambement, isso é uma marca da UEM. Presta atenção nisso, tá, ok? Outra coisa que eu quero que você observe, vai lá no verso número 8, 9, 10 e o 11, tá? Que o sangue podre das carnificinas come, então repara, o verso só termina conectando-se com o verso seguinte, enjambement, isso tem constantemente aqui em todos os poetas e a UEM cobra constantemente essa figura dos alunos. Então fique esperto, porque muita gente vai chegar na UEM, vai aparecer essa palavra, não vai dar conta porque nunca ouviu falar. E é por isso que você está investindo nesse curso, para aprender algumas técnicas que de repente você não vê em sala de aula, tá ok? Então absorve isso, tá bom? Vamos ao próximo poema. Nós temos no Augusto dos Anjos assim, alguns poemas que têm uma característica meio que biográfica. Ele se apega à morte do filho, à morte do pai, e ele transforma essa biografia num exemplo daquilo que a gente chama de fatalismo, num exemplo daquilo que a gente chama de a lógica da vida. Nascer, crescer, se adaptar, sobreviver o quanto é possível e morrer. Quando às vezes nem nascer. Tá? É o caso de um poema que ele faz em homenagem ao filho. Olha a introdução para você ver que tonalidade pessimista, tá? Ao meu primeiro filho, nascido morto com 7 meses incompleto,
incompletos, 2 de fevereiro de 1911. Agregado infeliz de sangue e cal, fruto rubro de carne agonizante, filho da grande força fecundante de minha brônzea trama neuronial, que poder embriológico fatal destruiu com a sinergia de um gigante em tua morfogênese de infante a minha morfogênese ancestral, porção de minha plasmática substância, porção de minha plásmica substância, em que lugar irás passar a infância tragicamente anônimo a feder, possas tu dormir, feto esquecido, panteisticamente dissolvido, mais um decassílabo com 2 palavras, atenção, essas sutilezas, tá? Na nominalidade do não ser. Tá? Então esse delicioso e eu diria doloroso poema que ele faz ao filho, que se contrapõe a um poema que ele vai fazer para o pai dele, que eu já vou ler para vocês, tá? Mas nessa lógica desse fatalismo, né, que o nosso condicionamento biológico é ter a consciência da morte, tal como o Machado no Brás Cubas dedica o livro ao verme, o verme é um elemento central da poesia do Augusto dos Anjos, tá? Acompanhe esse, chama-se O Deus Verme, olha só pelo título, que coisa maravilhosa, tá? Fator universal do transformismo, filho da teleológica matéria, na superabundância ou na miséria, verme é o seu nome obscuro de batismo. Jamais emprega o acérrimo exorcismo em sua diária ocupação funérea, demais isso, tá? E vive em contubérnio com a bactéria, livre das roupas do antropomorfismo. Almoça a podridão das drupas agras, janta hidrópicos, rói vísceras magras e dos defuntos novos incha a mão. Para ele é que a carne podre fica e no inventário da matéria rica cabe aos seus filhos a maior porção. Isso é muito legal, tá? Por favor, não vou facilitar, tá? Eu poderia fazer um joguinho, a palavra traduzida, não sei o quê, mas isso dá um conforto, isso eu diria dá um comodismo muito grande na hora de ler. Eu acredito, nem sendo a Wen, ela vai ficar colocando perguntas o que é essa palavra ou aquela. Mas é legal você pegar um dicionário. Hoje em dia o dicionário digital, né? Você vai ali, digita rapidinho, a palavra já sai assim, para você mais ou menos ter uma percepção do que aquele termo científico faz metaforicamente ali. E a gente acredita, olhando outros vestibulares mais elevados até do que a UEM, né, que quando cai uma poesia dele, que você tem, você sabe que o aluno vai ter dificuldade para entender aquela palavra, eles colocam o vocabulário de baixo, e se coloca, aí sim ele vai cobrar do aluno o entendimento da palavra, agora explicada, para que você faça uma interpretação do poema. Mas caso contrário, meu querido, é aquela maneira muito legal, prática, de você aprender o estilo dele e esse tipo de vocabulário técnico-científico que ele usa bastante. Ok? Vamos lá. Mais um poeminha então, tá? Budismo moderno. Tome, doutor, essa tesoura e corte minha singularíssima pessoa. Que importa a mim que a bicharia roa todo o meu coração depois da morte? Mais uma vez o verme, tá? Um urubu pousou na minha sorte. Para muita gente esse é o verso mais icônico dele, esse é o verso mais lapidar, tá? Por muito tempo o Augusto dos Anjos foi marcado assim como o poeta dos malditos. O livro Eu é a Bíblia dos azarados, a Bíblia daqueles que se consideram assim, a minha vida é uma desgraça na verdade. E o verso um urubu pousou na minha sorte, ele se encaixa perfeitamente para quem tem esse tipo de vida, tá? Verso lapidar dele, tá? Também das diatomáceas da lagoa, a criptógama cápsula se esbroa ao contato da bronca destra forte. Dissolva-se, portanto, minha vida, igualmente a uma célula caída na aberração de um óvulo infecundo, mas o agregado abstrato das saudades, fique batendo nas perpétuas grades do último verso que eu fizer no mundo. Adoro esse, tá? O martírio do artista. Arte ingrata, e com quanto em desalento a órbita elipsoidal dos olhos lhe arda, busca exteriorizar o pensamento que em suas fronetais células guarda. Tarda-lhe a ideia, a inspiração lhe tarda, e ei-lo a tremer, rasga o papel violento, como o soldado que rasgou a farda no desespero do último momento. Tenta chorar e os olhos sente enxutos,
e como o paralítico que à míngua da própria voz e na que ardente o lavra, febre de em vão falar com os dedos brutos, para falar puxa e repuxa a língua e não lhe vem à boca uma palavra. Repara interessante, tá? De uma maneira assim sutil, você tem um poeta falando da dificuldade do poeta de conseguir a palavra para traduzir a ideia. Tá? Há algo de metalinguagem, vários poemas do Augusto dos Anjos, como todos os grandes poetas, a gente vai ver ainda estudos sobre Drummond, que é um especialista nisso, Cecília Meirelles, que trabalha muito isso, tá? O poder da palavra, a longa data é trabalhado na literatura, tá? E a dificuldade às vezes que o artista tem de conseguir por seu conteúdo uma forma, a frustração de não alcançar a palavra, metalinguagem, tá ok? Olha que demais esse poema aqui também, Contrastes. A antítese do novo e do obsoleto. O amor e a paz, o ódio e a carnificina, o que o homem ama e o que o homem abomina. Tudo convém para o homem ser completo. O ângulo obtuso, pois o ângulo reto. Uma feição humana e outra divina. São como a eximenina e a endimenina, que servem ambas para o mesmo feto. Olha que vocabulário maravilhoso. Eu sei tudo isto mais do que Eclesiastes. Por justa posição desses contrastes, junta-se um hemisfério a outro hemisfério. As alegrias juntam-se às tristezas e o carpinteiro, olha que demais, e o carpinteiro que fabrica as mesas faz também os caixões do cemitério. Nós temos aqui uma das maiores marcas da poesia dele, que é a antítese, o paradoxo. Tá? É uma figura de linguagem que ele usa muito, constantemente em todos os poemas, ok? Tem uma trilogia aqui de poemas dedicado ao pai, uma que ele fala do pai que está doente, a meu pai doente, o meu pai morto, e eu vou ler o terceiro, tá? Que ele conclui essa morte. Olha só, lá como ele fez pro filho, ele faz pro pai agora, tá? Pobre meu pai, a morte o olhar lhe vida, em seus lábios que os meus lábios osculam, micro-organismos fúnebres pululam numa fermentação gorda de cidra. Duras leis as que os homens e a hórrida hidra a uma só lei biológica vinculam, e a marcha das moléculas regulam com a invariabilidade da clepsidra. Pobre meu pai, e a mão que enchi de beijos, roída toda de bichos, como os queijos sobre a mesa de orgíacos festins. Amo meu pai na atômica desordem, entre as bocas necrófagas que o mordem e a terra infecta que lhe cobre os rins. Genial, ok? Mais um poeminha. Vandalismo. Meu coração tem catedrais imensas, templos de priscas e longínquas datas, onde um nume de amor em serenatas canta a aleluia virginal das crenças. Na ogiva fúlgida e nas colunatas vertem lustrais irradiações intensas, cintilações de lâmpadas suspensas, e as ametistas e os florões e as pratas. Como os velhos templários medievais, entrei um dia nessas catedrais e nesses templos claros e risonhos, e erguendo os gládios e brandindo as astas, no desespero dos iconoclastas, quebrei a imagem dos meus próprios sonhos. Esse poema aqui ficaria muito lindo se ele fosse lido assim na sequência com um poema do Alfonso de Guimarães chamado Catedrais. A catedral como um símbolo do próprio corpo, um símbolo do próprio ser, esse templo sagrado que deveríamos, que assim, nós somos um templo sagrado, tá? E visitar essa catedral, que é um visitar internamente, é conhecer seus desejos, os sonhos. E você pode reparar, de acordo com o último verso, quebrei a imagem dos meus próprios sonhos. A frustração, né, da vida que não se realiza, sempre esse pessimismo latente, virulente, que toma conta da poesia do Augusto dos Anjos. Quase terminando a leitura, tá? Vou pegar mais 2 ou 3 aqui, mas esse é o mais icônico de todos, é o que mais aparece em livro didático, tá? Versos íntimos. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera, então o teu último sonho, o teu último desespero, ninguém reparou. Somente a ingratidão, com I maiúsculo, tá? Essa pantera, a ingratidão é uma pantera, tá? Foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera, olha o meio que te cerca. O homem que nessa terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Cuidado, não confie em ninguém. Essa terra é miserável, tá? Toma um fósforo, acende teu cigarro,
O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Não confie em ninguém. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga e escarra nessa boca que te beija. Pode reparar, tá? Você tem mais uma vez o pessimismo, essa coisa naturalista do determinismo, essa coisa de que o homem é mau. E como a gente só tem o ser humano para a gente viver, a gente vai se tornar mal. Não confie em ninguém. O carinho de hoje é a pedrada de amanhã. Por trás de todo gesto há uma intenção egoísta, tá? Quer um conselho? Se defende de tudo isso. A boca que vai te beijar, escarra nela, não confia. E repara que a palavra escarra maravilhosamente aparece como um dos termos mais poéticos da poesia dele. Tá? Aparece como um dos termos que seriam os mais recriminados na face da terra por qualquer parnasiano e que vai agradar em cheio os modernistas do futuro. Então palavras assim apoéticas, esdrúxulas, tá? Que causam nojo, asco, é uma marca da poesia dele junto com aquele famoso vocabulário técnico, científico, filosófico, ok? Muito bem. Mais 2 poemas para finalizar. Apóstrofe à Carne, esse já é do livro Outras Poesias. Todos os que eu li anteriormente estão no livro Eu, tá? Quando eu pego nas carnes do meu rosto, presinto o fim da orgânica batalha. Olhos que o humus necrófago estraçalha, diafragmas decompondo-se ao sol posto. E o homem, negro e heteróclito composto, onde a alva flama psíquica trabalha, desagrega-se e deixa na mortalha o tato, a vista, o ouvido, o olfato e o gosto. Carne, feixe de mônadas bastardas, conquanto inflame o fogo efêmero ardas, a dardejar relampejantes brilhos, dói-me ver, muito embora a alma te acenda, em tua podridão a herança horrenda que eu tenho de deixar para os meus filhos. Brás Cubas mais uma vez, última frase. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria, porque se você tiver filhos, o que você vai deixar é exatamente isso, tá? Essa podridão como herança horrenda que você deixa aos seus filhos. Sempre muito autoajuda, sempre muito otimista, edificante. Você lê Augusto Nunes e dá vontade de amar todo mundo, amar a vida, de proliferar. Então, meus queridos, você vê como vai se formando o estilo de um poeta, vai formando a sua principal temática, que é essa angústia da vida, que é essa frustração, que é essa consciência, tá? Apesar de um diálogo que às vezes nos propõe talvez uma ideia de que tem que existir alguma coisa maior, você pode reparar que sempre a gente vai cair nessa coisa. A morte do sonho, a morte do desejo, a consciência fatalista da vida, tá? Augusto dos Anjos. E mais um, para a gente fazer um fecho. Tem uma aqui que eu adoro, tá? Homo ínfimos. Homem, carne sem luz, criatura cega, realidade geográfica infeliz, o universo calado te renega e a tua própria boca te maldiz. O nômeno e o fenômeno, é isso que a gente costuma falar assim, né? Tô dando um exemplozinho simples aqui de muito da musicalidade, que lembra um pouco do simbolismo, tá? Lembra, tá? O alfa e o ômega amarguram-te, hebdômadas hostis passam, teu coração se desagrega, sangram-te os olhos e entretanto ris, fruto injustificável dentre os frutos, montão de estercorária argila preta, excrescência de terra singular, deixa a tua alegria aos seres brutos, porque na superfície do planeta tu tens um direito, o de chorar. Então, meu querido, como você está se preparando? Você está se preparando justamente para isso, para não chorar, tá entendendo? Porque você vai chegar lá, você vai chegar armadíssimo, você vai fazer uma coisa, tá? Você vai pegar os poemas que a gente recitou, você vai dar pausa, esquece a minha voz, tá? Se quiser, baixa o volume, cansou, ficou chato, caça, mas leia esses poemas que eu selecionei para vocês, que são os mais importantes, são os mais usados em vestibular. Se tiver uma vontade, vai traduzindo as palavras para de repente dar uma consciência maior, tá? Caso contrário,
pega muito essa linha, vamos finalizar, vamos fazer uma síntese, pega muito essa linha do imenso vocabulário técnico, científico, filosófico que ele usa, somado ao vocabulário apoético, tá? Que forma aquele vocabulário esdrúxulo, segundo o Alfredo Bósio, esse vocabulário poético formado por termos que denotam nojo, asco, tá? Essa coisa que nenhum parnasiano ousaria escrever, mas que os modernistas vão adorar, por isso uma espécie de antecipação do modernismo, a sua imensa visão pessimista, baseada numa angústia de viver, que vem do Schopenhauer, e numa consciência do fatalismo, que vem do Darwin, do Haeckel, do Spencer, tá? Somado a isso uma visão cósmica que o cerca, que lembra muito o simbolismo, e então nessa formação de um poeta que tem várias tendências simultâneas, do sincretismo, com seu pessimismo e seus vocábulos científicos, técnicos, filosóficos, e que denotam asco, nojo, ligado a uma fisiologia humana, tá ok? Então, bom estudo, leia com atenção. Qualquer dúvida, você sabe, você vai entrar em contato comigo via e-mail, que a gente vai deixar para você entrar em contato, ou no direct do Instagram, tá ok? Então aquele abraço e até o próximo livro.